As horas finais eram passadas nas mãos de alguém que ria enquanto as torturava, estuprava e matava. Um assassino em série que quebrou todas as regras. The suspect has used guns, knives, tire irons. Eu sabia como ele era cruel e violento. O agressor, batizado de Night Stalker, entraria para a história como um dos mais abomináveis assassinos. Acho que ele é o pior. Acho que seria o primeiro nessa lista de monstros. Mas quem era o Night Stalker? Ele era simpático e educado. Eu o descreveria como encantador. E ele nasceu para matar? Ele tinha um olhar maligno, como se estivesse possuído. Dementes. Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. Em 17 de março de 1985, Gil Carrillo, um jovem detetive de homicídios do Departamento de Polícia de Los Angeles, foi chamado ao local de um incidente no distrito de Rosemead. Era um domingo, 10h40 da noite. Recebi uma ligação típica. Gil, temos um morto e um ferido. E eu fui trabalhar. Era mais um assassinato de rotina. Carrillo ainda não sabia, mas esse assassinato estaria longe de ser rotineiro. Village Lane, Condado de Los Angeles. Entramos no local em Village Lane. Dale Okazaki estava caída de costas na cozinha. Ela havia sido baleada na cabeça. Dale Okazaki, de 34 anos, estava descarregando suas compras quando um homem entrou no seu apartamento e a executou onde ela estava. Eu ainda a vejo hoje. A amiga que morava com Dale, Maria Hernandes, de 22 anos, também levou um tiro a queima-roupa, mas sobreviveu. Ela não reconheceu o agressor e nada foi levado da propriedade. Teríamos trabalho. Não sabíamos se era um namorado enfurecido, um assalto que dera errado, o que era aquilo. Depois, os detetives souberam que o assassino havia atacado de novo. Aconteceu cerca de meia hora depois, na mesma área da cidade, e a mesma arma foi usada. No Monterey Park, próximo dali, a estudante de direito Tsai Lian-yu, de 30 anos, dirigia para casa quando outro motorista a forçou a parar. Depois, atirou no peito dela 2 vezes a curta distância. Quase imediatamente, percebemos que era um tipo de assassinato em série, mas ainda não sabíamos que dimensões aquilo tomaria. A natureza dos crimes não era típica de um assassino em série. A grande maioria dos assassinatos em série de teor sexual ocorre de perto e com contato pessoal. Estrangulamento manual ou com ligadura, facadas, trauma por força bruta. Muito raramente eles atiram na vítima, porque é muito frio e impessoal. Avenida Strong Whittier, Condado de Los Angeles. Na manhã de 27 de março, os corpos de Vincent Zazzara, de 64 anos, e de sua mulher Maxine, de 44 anos, foram encontrados na casa deles, no aprazível bairro de Whittier. Havia sido usada a mesma arma, mas o comportamento na cena do crime foi bastante diferente. Vincent Zazzara foi baleado enquanto dormia. Maxine foi baleada e recebeu várias facadas. E o assassino levou um souvenir macabro. Os olhos da mulher foram arrancados e não foram encontrados.
Muitos assassinos em série levam souvenirs das pessoas que matam, seja um pedaço do corpo, uma joia, alguma coisa assim. É uma lembrança concreta, é uma coisa que podem ver, alguma coisa que podem se agarrar, algo que diga, nossa, você fez isso. Avenida Trumbleware. Em 15 de abril, 2 semanas depois do assassinato e mutilação do casal Zazara, o assassino atacou novamente. Linda Martinez foi chamada para analisar a cena do crime na casa de William e Lillian Doi, um casal de 60 e poucos anos. Havia cartuchos no chão da sala. O Sr. Doi estava na cama, baleado. O quarto da Sra. Doi ficava ao lado do quarto dele, mas ela era deficiente e tinha um quarto só para ela. Ela foi sexualmente agredida. Sempre é angustiante entrar numa cena de crime. William Doi foi rapidamente eliminado com um tiro na cabeça. Lillian, de 63 anos, foi presa com algemas para polegares, espancada, aterrorizada e estuprada. Mas o assassino a deixou viver. Era incomum um assassino em série, diante de 2 pessoas, atirar em uma e agir como um assassino em série com outra. Ele matava homens porque eram obstáculos para chegar ao seu desejo, as mulheres. Era uma questão de controle, uma questão de não ser subjugado. Que marido ou homem ficaria lá e não interviria? Não tentaria impedir que sua mulher fosse atacada. Apesar das muitas inconsistências, o detetive Gil Carrillo suspeitava que apenas um homem fosse responsável por todos os crimes. Eu sentia que um assassino em série estava agindo. Naquela época, havia 2 psicólogos renomados, um de Nova York e outro daqui mesmo, da costa oeste, da UCLA, que basicamente diziam que estávamos errados, que um homem não seria capaz de fazer o que estávamos afirmando. Monrovia, Condado de Los Angeles. 6 semanas depois, na arborizada cidade de Monrovia, 2 irmãs, ambas na casa dos 80 anos, foram encontradas na casa onde moravam. Uma fora estuprada. Ambas haviam sido espancadas com um martelo. Nesse caso, também havia uma novidade. Havia um aspecto forte de ocultismo. Tinha uns pentagramas, algumas coisas escritas na parede. Tinha umas marcas no corpo. Os crimes pareciam relacionados, mas desafiavam as teorias em relação a assassinatos em série. Quando me procuraram a respeito dos assassinatos, a polícia estava perplexa. Não tinham ideia de quem era o autor, de como estava acontecendo. Não sabiam que tipo de pessoa faria isso. Seria um doente mental? Ou um grupo de pessoas? Porque não esqueçam que na Califórnia, Charles Manson e sua seita mataram um número enorme de pessoas. Mas eu tinha a impressão de que era um único indivíduo, era uma pessoa que não era louca, que não exibia comportamentos extravagantes e que provavelmente era jovem. Ele era provavelmente branco ou hispânico, mas ele certamente não se destacava em sua comunidade. A imprensa chamou o misterioso assassino de Night Stalker, ou Caçador da Noite. E aqueles que o haviam conhecido antes jamais suspeitaram do que ele seria capaz. Ele era uma criança normal, nada diferente de todos nós. Ele era simpático, educado e... muito engraçado. Muito engraçado. Eu sempre ria com ele. E o reinado de terror do maio de 1985, e o Night Stalker apenas começara a série de crimes que revoltariam e aterrorizariam os moradores da Califórnia. Ele atacava cidadãos inocentes em suas casas e se comprazia em estuprar, matar e mutilar.
Enquanto o número de crimes aumentava, os detetives corriam para tentar identificar o responsável pelos ataques cruéis e chocantes. Quem era o Night Stalker? El Paso, Texas, Estados Unidos. Richard Ramirez nasceu em 1960. Era o caçula de 5 filhos de imigrantes mexicanos e vivia em El Paso, cidade fronteiriça com Texas. El Paso era uma cidade com cerca de 500 mil de habitantes. E do outro lado do Rio Grande ficava Ciudad Juárez, com 1,5 milhão de habitantes, cerca de o triplo de El Paso. Uma população predominantemente hispânica. Era uma cidade muito tranquila e também um lugar muito calmo para morar. Ramirez teve uma infância humilde, algo comum em seu bairro. Era um bairro de renda baixa, mas era bom. A casa dele tinha grama na frente e era pintada. Não era miserável, mas era bem pequena. Nós éramos da classe baixa e todos costumavam se reunir durante a noite e nós ficávamos brincando. Os filhos dos vizinhos se juntavam para brincar até que os pais começassem a chamá-los para o jantar. O pai de Richard era trabalhador e severo com os filhos. Ele era uma pessoa que eu definiria como alguém do México que havia chegado a El Paso e conseguido seu ganha-pão lá. Trabalhava na ferrovia e é uma batalha ser da primeira geração de imigrantes, aprender uma língua nova e tentar ganhar a vida num novo país. O jovem Richard Ramirez não parecia diferente de seus amigos e vizinhos. Eles eram todos ótimos. Uma família normal do bairro como a minha. Ele era uma criança comum, como todos nós. Nós íamos para escola, nos comportávamos, fazíamos o que tínhamos que fazer, mas ele não era diferente de nós. Ele era simpático, educado e muito engraçado. Muito engraçado, eu sempre ria com ele. Nós tínhamos um jogo chamado Chute à Lata. E ele corria mais rápido e nós sempre queríamos estar no time dele. Patrícia, amiga de Richard, afirma que ele era gentil e atencioso. Para pegar um atalho até a escola, precisávamos passar por um bairro muito perigoso e ele sempre me esperava sentado na escada e então andávamos até a escola. Era sempre mais seguro a 2, eu acho. Mas quando Richard Ramirez fez 10 anos, parecia que nem tudo estava bem com ele. Ele sentava atrás de mim na 5ª série. E eu me lembro que ele me cutucava nas costas e eu não gostava. E todas as vezes eu dava um pulo. E então, como ele não parava de me cutucar, um dia eu me virei muito brava e disse: "Ei, pare de fazer isso." E eu lembro que ele se inclinou de lado e então despencou com tudo no chão. Ele tinha ataques, sabe? Ele tremia. Nós sabíamos que ele era doente. Ramirez recebeu o diagnóstico de epilepsia, uma doença que o afetaria durante boa parte de sua vida escolar. Perto da adolescência, Ramirez se afastou do pai e começou a se inspirar no primo Mike, um veterano do Vietnã que se gabava de muitas atrocidades cometidas durante a guerra. O primo tinha várias lembranças de sua missão no Vietnã. Ele pegava uma caixa e mostrava fotografias dele estuprando mulheres e cortando cabeças. Ele sentia fascínio, não recuava horrorizado. Era tipo: "Nossa, demais o que você fez." Na idade em que sua sexualidade estava se formando, Ramirez foi exposto a imagens de estupro, tortura e assassinato.
As fantasias desses indivíduos desde o começo da adolescência, em alguns pontos, em alguns aspectos, as fantasias deles são mais reais do que a realidade. As fantasias deles são cheias de agressões sádicas e existe uma fusão de sexo e agressão. Ramírez mais tarde afirmou que assistiu de camarote à brutalidade de seu primo Mike. Ele viu esse primo matar a esposa. Depois de uma discussão insignificante na casa deles, Mike atirou no rosto da esposa, matando-a na hora. E isso o marcou muito, não como uma coisa negativa, não no sentido... como você pode fazer algo tão horrível? Você deve ser completamente louco. Ele ficou fascinado. As fantasias dos que cometem crimes em série têm sido cuidadosamente estudadas pela equipe do FBI Behavioral Science durante anos. As fantasias começam muito precocemente na vida e muitas vezes são resultado de algum incidente que aciona esses pensamentos. Quando adquirem conteúdo sexual, as fantasias se tornam extremamente perigosas porque eles começam a fantasiar com estupros, torturas, mutilações. Eu não notei nada estranho nele até chegarmos ao colegial. E ele não fazia mais parte da minha turma. Foi então que eu reparei que ele estava diferente e tinha mudado. Não falava mais oi, esse tipo de coisa. Eu notei que ele andava com meninos que usavam drogas. Muitos imigrantes de segunda geração às vezes se envolvem com gangues. E parte do motivo é que eles veem que os pais vieram para os Estados Unidos, deram o sangue trabalhando e ganharam muito pouco com isso. E alguns acham que há uma desilusão da parte deles. Então, por que obedecer às regras se o que ganhamos é o mesmo que os meus pais ganharam? E eu suponho que podemos dizer que esse foi um dos fatores de rebeldia de Rick Ramírez. Ramírez começou a se interessar por rock pesado e satanismo. Muitos garotos, colegiais, por exemplo, estavam explorando essas coisas e cada um dava o seu toque pessoal. E como eram garotos, o cérebro deles ainda estava se desenvolvendo. E muitos deles tiveram problemas e foram pelo caminho errado. E alguns mataram os pais e coisas assim. Ramírez abandonou o colégio e começou a viver às margens da sociedade, às vezes dormindo no cemitério. A partir de então, Richard passou a roubar tudo que encontrava, tudo que pudesse vender facilmente. Seus vizinhos começaram a chamá-lo de Dedos, ou então chamá-lo de Ricky Rabone, Ricky Ladrão. Depois da tentativa de estuprar uma hóspede de um hotel em El Paso, Ramírez se mudou para a Califórnia. Ele se viciou em cocaína e álcool. Morava no bairro de Skid Row, em Los Angeles, pobre e violento, onde as pessoas fazem de tudo e usam de tudo e... ver pessoas sem teto é comum. Ele morava numa casa comunitária, onde ia e desmaiava até passar o barato para se recuperar. Então as drogas afetaram o cérebro dele? Afetaram o modo como ele via o mundo? Provavelmente. Mas não foram a causa, não o levaram a matar. Ele já estava pronto. Ramírez passava o dia usando drogas, saindo com prostitutas, roubando carros, invadindo propriedades. Ele ia para os subúrbios, onde muitas vezes as pessoas não trancavam as portas nem à noite, não trancavam as janelas. Era o paraíso para ele. Era exatamente o que ele procurava. E ele entrava pelas portas e janelas destrancadas. Às vezes ele entrava e roubava quando não tinha ninguém em casa à noite. E depois foi ficando cada vez mais ousado. O objetivo da grande maioria dos assaltos é o ganho material. Geralmente são drogados que querem dinheiro para comprar drogas e podem assaltar com um amigo ou sócio. Mas um pequeno grupo de ladrões tem motivação sexual.
E o assalto em si é motivado por um desejo de olhar, o estímulo sexual através do olhar. E como 50% dos assaltos acontecem à noite, quando a vítima está em casa, é muito fácil ver a progressão de voyeurismo à invasão domiciliar, à agressão sexual ou assassinato sexual. Em maio de 1985, Richard Ramirez já havia matado pelo menos 8 vezes. E suas violentas invasões domiciliares estavam prestes a aumentar, mergulhando Los Angeles no terror. Em 1985, Los Angeles era ameaçada por um cruel assassino em série. Os cidadãos comuns não estavam mais a salvo em suas casas, enquanto o misterioso matador, apelidado de Night Stalker, estuprava, assassinava e mutilava em nome de Satã. Os crimes hediondos e indiscriminados causaram uma onda de medo. Todos estavam com medo. Todos no condado de Los Angeles e no sul da Califórnia. Estavam morrendo de medo. A venda de armas aumentou drasticamente. Foi um grande aumento nas vendas de armas no verão de 1985. As pessoas mantinham as janelas fechadas. Foi um verão muito quente. Eu não abria as janelas à noite. Nós derretíamos em casa todas as noites, porque eu tinha medo que alguém entrasse e me matasse. E os ataques violentos continuavam. Em Burbank, em 30 de maio, uma mulher de 41 anos foi estuprada, com seu filho de 12 anos algemado e trancado num armário. A vida dela foi poupada. Em 27 de junho, o corpo de uma professora de 28 anos foi encontrado em Arcádia. Ela foi sodomizada e sua garganta cortada. Em 2 de julho, novamente em Arcádia, uma mulher de 75 anos foi encontrada morta. Ela foi espancada, sua garganta cortada e sua casa saqueada. O detetive Gil Carrillo achava que apenas um homem estava em ação. Mas os fatos desafiavam o senso comum. Ele era mutável e sua única coerência era sua incoerência no modo como cometia seus crimes. O FBI dizia que assassinos em série tendem a agir do mesmo modo, usam a mesma arma todas as vezes, o mesmo método de operação, mas ele usava várias armas. Ele usou 2 armas diferentes em todos esses crimes. Ele usou facas em algumas ocasiões, usou porretes em algumas ocasiões. Eram diferenças no método de operação. Sierra Madre, Condado de Los Angeles. Em 5 de julho, o Night Stalker atacou em uma calma rua suburbana em Sierra Madre. Ele entrou no quarto da colegial Whitney Bennett, de 16 anos. Foi um verdadeiro pesadelo. Os pais acordaram com os gritos dela e, quando cruzaram o corredor, eles a encontraram no chão do quarto. Ela estava coberta de sangue. O suspeito entrou na casa dela, aproximou-se da cama onde a Whitney dormia e bateu nela com uma chave de roda. Ele tentou estrangulá-la e a deixou quase morta. Foi preciso mais de 1 metro de pontos para fechar os cortes na cabeça dela. Na polícia, você investiga casos como esse, e estando na polícia há muito tempo, você já viu de tudo. E isso afeta você. Você acaba tendo de pagar um preço. Eu vi isso. A noite de 7 de julho foi outra de uma longa série de noites quentes e abafadas. Eu estava em casa sozinho e foi a primeira vez que dormi com meu revólver no criado mudo. Todos estavam com medo e ficavam com as portas trancadas, as janelas trancadas, mas a noite estava tão quente, o verão estava tão quente que eu resolvi abrir as portas.
No meio da noite, o detetive Carrillo acordou, convencido de que o Night Stalker estava em sua casa. Eu acordei. Estava suando. Estava nauseado. Peguei minha arma e revistei minha casa como se procurasse um ladrão. De repente, o telefone tocou. Levei um baita susto. Era a central, me dizendo para ligar para minha amiga Linda. Nas primeiras horas do dia, a investigadora Linda Martinez acordou com um sobressalto. Às 3 da manhã, minha amiga disse: alguém está chamando você, está gritando o seu nome. A vizinha de Linda gritava por socorro. Fui até a cerca de trás e atravessei para saber quem era a mulher que me chamava e perguntei qual era o problema. Ela disse que Linda tinha sido roubada, estuprada e que estava algemada à sua cama. Assim que eu ouvi a voz dela, eu sabia que era ele. Sophie Dickman, uma mulher de 60 e poucos anos, tinha sido agredida sexualmente, foi estuprada e... O detetive Carrillo reconheceu sinais característicos de um ataque do Night Stalker. Eu sabia que ele ficava falando palavras comuns que já tínhamos ouvido antes. Que ele falava: onde está o dinheiro? Onde estão as joias? Cala a boca, idiota. Eu não tinha a menor dúvida de que era o mesmo cara. Suas suspeitas foram confirmadas pela descoberta feita numa casa próxima. Joyce Nelson, de 61 anos, foi espancada até a morte com um objeto sem corte. O Night Stalker atacara 2 vezes em uma noite. E ele repetiria a dose 2 semanas depois, em 20 de julho. Primeiro atirou em Max e Lela Nidin, na casa deles em Glendale, antes de seguir para Sun Valley. Era um casal que morava numa casa térrea. O homem foi executado enquanto dormia. A mulher foi sexualmente agredida. Até o filho pequeno deles também acabou agredido. Ramírez mais uma vez eliminou o marido enquanto ele dormia. Ele repetidamente bateu, estuprou e humilhou a mãe, exigindo que ela rezasse para Satã em troca da vida. E depois estuprou seu filho de 8 anos. Não era suficiente só matar ou estuprar. Ele tinha que torturar e ele adorava aterrorizá-los. Ele os obrigava a dizer: salve Satã! Humilhar as vítimas é muito típico de assassinatos sexuais em série. Eles acham isso excitante. O agressor tem a confirmação de que seu controle é tão completo que pode degradar e humilhar a vítima do modo que ele quiser. Nada poderia ser mais estimulante para um indivíduo com esse tipo de excitação sexual doentia. Ninguém era capaz de prever ou evitar os crimes do Night Stalker. Assassinos em série tipicamente escolhem pessoas que de alguma forma se arriscam, como garotos ou garotas de programa, ou mochileiros. Mas essas pessoas estavam vivendo suas vidas normalmente. Não estavam fazendo nada que pudesse atrair esse mal para elas. E o pânico crescia. A divulgação dos assassinatos era constante. E quanto mais mortes eram divulgadas, maior o medo. Hello, my name is Detective Gil Carrillo with the Los Angeles County Sheriff's Department assigned to Homicide Bureau. And the Sheriff's Department is currently conducting an investigation into a series of homicides and sexual assaults that have occurred in Los Angeles County. Ele era cruel, violento e repugnante. Eu sabia muito bem disso. Havia uma enorme pressão para prendê-lo antes que ele atacasse mais alguém. Principalmente antes que atacasse alguém da minha família. As pessoas compravam armas, compravam cães de guarda, as pessoas morriam de medo. The suspect has used guns, knives, tire irons, as well as his own shod foot to inflict serious injury to several victims in the past. Ninguém sabia quem ele era, ninguém sabia onde ele atacaria. As pessoas não sabiam se viveriam até o dia seguinte.
Era muito, muito assustador. E então uma reviravolta. Estava claro para nós que o assassino do sul da Califórnia também tinha atacado na cidade de San Francisco. Em 17 de agosto, o Night Stalker matou outro casal em seu lar, deixando um símbolo satânico na parede. Uma semana depois, ele atacou a 80 quilômetros ao sul de Los Angeles. Matou o marido e estuprou a esposa, obrigando-a a jurar seu amor por Satã. O assassino está mudando de cidade e os detetives têm de trabalhar dia e noite para tentar pegá-lo antes que atacasse de novo. Since the last taping, which was August 13th, 1985, the suspect in this case currently under investigation has committed 2 more homicides. Eu tinha a pressão do mundo sobre mim. Eu precisava salvar não só minha família, minha mulher, minha mãe, meus filhos, todo mundo, mas também os cidadãos de Los Angeles. Havia um animal solto. Eu precisava resolver. The vehicle used in this crime was a 1976 Toyota station wagon. If the vehicle is found abandoned, contact Sergeant Frank Salerno or Detective Gil Carrillo. Minha mulher surpreendeu nossa filha de 13 anos, chorando no quarto. Ela perguntou o que foi, e minha filha respondeu nada. E minha mulher disse, como nada, qual é o problema? E ela disse, eu queria que isso acabasse. Eu quero meu pai de volta. O detetive Carrillo ainda não sabia. Mas antes do final do mês, ele estaria cara a cara com um dos assassinos em série mais hediondos da história. Em agosto de 1985, o Night Stalker já havia matado pelo menos 13 pessoas, aterrorizado Los Angeles e levado os investigadores ao limite. Como parecia que ele estava mudando de cidade, os detetives temiam que fosse ainda mais difícil prendê-lo. Antes ele estava limitado ao condado de Los Angeles. De repente, ele estava na cidade de San Francisco. Isso era muito preocupante. Mas, no final do mês, várias pistas importantes finalmente se encaixaram. Na verdade, através de informantes que o identificaram, nós sabíamos onde ele ficava. Sabíamos que ele gostava de drogas e que costumava ficar na área de Skid Row. E também tínhamos uma digital colhida do espelho retrovisor de um carro roubado que o assassino usara. E eles identificaram Richard Ramirez a partir dessa digital. O xerife do condado de Los Angeles, o chefe de polícia da cidade de Los Angeles, o chefe de Glendale, decidiram liberar a foto de Richard Ramirez para a imprensa imediatamente. Quando publicaram a foto, eu disse ao meu marido, oh meu Deus, olha o Richard. É o Richard, mas foi tão estranho porque eu não conseguia imaginá-lo fazendo algo assim, não com a personalidade dele. Nós ficamos chocados. Tudo o que eu sabia dele era de quando ele era criança e eu fiquei chocada. Totalmente chocada. Na manhã de 29 de agosto de 1985, Richard Ramirez chegou a Los Angeles depois de visitar um irmão no Arizona. Ricky entrou na loja de conveniência mais próxima para comprar doces e notou que as pessoas estavam olhando para ele. E quando ele olhava para elas, desviava o olhar, é claro. E enquanto esperava o troco, viu os jornais no balcão. E em todos os jornais, havia 4 ou 5 jornais de Los Angeles e da região, e todos mostravam sua fotografia. E então uma mulher disse, é ele, El Matador, ou assassino em espanhol. Ramirez entrou em pânico e fugiu. Ele começou a correr pelos quintais, a pular cercas. Ele pulou uma barreira de quase 3 metros.
Enquanto ele corria pelos quintais, as pessoas ligavam para o Departamento de Polícia de Los Angeles dizendo: alguém está passando pelo meu quintal. Membros do Departamento de Polícia de Los Angeles já estavam atrás dele, seguindo as ligações dos moradores. Ele continuou correndo para o leste, sentido nordeste, e chegou até a rua Hubbard. Tentou roubar o carro de uma moradora. Ela gritou: Rua Hubbard, leste de Los Angeles. Na verdade, nós ainda estávamos dormindo. Ouvimos uma pancada e um grito. Corremos para fora. Vimos um cara alto, magro e moreno correndo e meu pai correndo atrás dele. Nós começamos a correr o mais rápido que podíamos para ajudar meu pai e os vizinhos. Richard já tinha corrido uns 3 quilômetros. Nós o alcançamos mais ou menos por aqui e o empurramos aqui contra essa grade. Cidadãos saíram e o cercaram. Ele estava sentado bem aqui. Ele estava sangrando porque um vizinho pegou a estaca de uma cerca e bateu na cabeça dele. Ele estava suando, bufando e ofegando e parecia muito cansado e muito assustado mesmo. As pessoas começaram a sair com seus jornais dizendo: é o assassino, é o matador, é o Night Stalker. Ramírez estava preso e os policiais ficariam cara a cara com o assassino pela primeira vez. Quando eu o vi, eu notei a expressão maligna em seus olhos. Ele parecia muito sinistro, como se estivesse possuído. Ele parecia ser do mal. Lembro que brinquei com seu nível de ansiedade, tentando aumentá-lo ou diminuí-lo. Eu queria ver o que podia fazer para conseguir isso. E o Richard chegou quase ao ponto de hiperventilar. Apoiou a cabeça na mesa e começou... E... por um milissegundo, só por um milissegundo, eu comecei a ficar nervoso. Eu sabia que ele praticava satanismo. E quando ele, de repente, começou a hiperventilar, eu pensei, se esse cara começar a levitar, eu caio fora. Ele era um cara que, nas fotografias, às vezes parece um selvagem. Ele não é alguém que você aponte e diga, lá vai aquele doido varrido, porque ele não dá essa impressão. Ele era muito mais inteligente do que eu imaginava. As pessoas achavam que ele era um demente. Eu não acho que ele fosse louco. Ele era muito mais articulado do que a maioria dos suspeitos de homicídio que eu já interroguei. Ramírez revelou que estudara para ser assassino. A impressão que eu tive foi que ele era uma pessoa que tinha lido muito, mesmo tendo abandonado a escola. Acho que antes de concluir o colegial ou por aí. Ele ficou muito interessado em assassinatos, em matar e em famosos assassinos em série, porque ele leu bastante sobre isso. Ele sabia tudo sobre assassinos em série, e da época em que os romanos jogavam os cristãos aos leões, até os assassinos em série modernos. Quando o levamos à sua primeira cela e ele descobriu que já fora a cela de Angelo Buono, um dos estranguladores de Hillside, ele adorou. Ficou entusiasmado. O Night Stalker, que assombrara a Califórnia e atormentara os detetives Salerno e Carrillo durante 5 meses, agora estava finalmente atrás das grades. Eu fui visitar minha mãe e 2 das minhas irmãs e todos nós começamos a chorar. Tinha acabado. Eu disse, tudo bem, acabou. Em 1989, Richard Ramírez foi condenado por 13 homicídios e 30 tentativas de homicídio, estupros e agressões sexuais. Ramírez foi condenado à morte. Mas o que levou o Night Stalker a se tornar um dos assassinos em série mais selvagens da história?
culpa é das lições que aprendeu quando criança? Ou Richard Ramirez nasceu para matar? Não vejo nada demais na criação dele. Não foi diferente da de muita gente. Conheci várias pessoas de sucesso que passaram pelo inferno na infância e se tornaram ótimas. Pode ser um caso, e provavelmente é um caso, de problema que vem da concepção. Ele era sangue ruim. Não importa como foi criado. Ele estava destinado a fazer o que fez. Muitas pessoas crescem pobres e muitas são maltratadas na infância, mas não crescem e fazem as coisas que Richard Ramirez fez. Parece que ele não sofreu abusos quando criança, nem privações. Realmente nenhuma evidência disso foi apresentada. Então, como ele cresceu e cometeu esses crimes? O melhor modo de entendê-lo é através de uma abordagem biopsicossocial, mas com uma forte ênfase em neurobiologia. Seja ele hormonal, químico, elétrico, lesão cerebral, alguma combinação de fatos psicossociais muito estressantes, o abuso nunca ajuda. Muitas coisas precisam dar errado para que um indivíduo assim como esse seja criado. Richard Ramirez nasceu para matar. Ele começou a vida, como todos, de um modo aparentemente normal. Algo aconteceu naquele gene que ele tinha. Algo que se somou às experiências que ele teve, ao seu ambiente e à sua infância. É como uma receita. Você tem um ingrediente básico. Você adiciona outro à receita e mais outro, e no final você tem um assassino nato. Natureza ou ambiente? Eu não creio que alguém nasça com isso. Sabe, isso vem de algo que eles aprenderam, que viram, que eles decidiram fazer. O Richard tinha liberdade para fazer o que quisesse e virou um vagabundo desde cedo. E quando você associa isso com narcóticos, com drogas, sabe que isso definitivamente causa problemas no cérebro. E eu acho que ninguém nasce assim. Eles aprendem, veem e fazem.